Abra sua Bíblia. Na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 13. A você que está conosco, se é a primeira vez que você vem à Terceira Igreja, seja muito bem-vindo. Se você está retornando, seja bem-vindo novamente. A nossa oração é que você retorne muitas outras vezes e faça parte dessa família chamada Terceira Igreja Batista São Mateus. Enquanto você abre a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, eu quero dizer que ontem a Terceira Igreja recebeu um convite oficial para a celebração do enlace matrimonial de Davidson, pastor Davidson, e da irmã Érica. A Érica está ali, fica em pé, Érica. Por favor, para quem não conhece, essa é a Érica. E no próximo dia 10 de maio, obrigado, 10 de maio, aqui no santuário da igreja, estará sendo realizado ou celebrado o enlace matrimonial da Érica. E o convite, se estende a toda a Terceira Igreja, e será muito bom ver os irmãos aqui e saberem que os irmãos também estarão disponíveis a rogar as bênçãos de Deus sobre a vida do pastor Davidson e também da irmã Érica. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim o texto sagrado: Portanto, estejam com a mente preparada, sejam prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança de vocês na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que chamou vocês, sejam também vocês santos em tudo o que fizerem, pois está escrito, vamos todos juntos? 1, 2, 3 e já. Sejam santos, porque eu sou santo. Agora olha que coisa extraordinária. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, vocês devem se portar com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês, melhor dizendo, sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas vocês sabem que vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, aleluia, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio de Jesus, vocês estão crendo em Deus e creem que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e também o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês sempre estarão em Deus. Amém, gente? Hoje eu quero caminhar para a terceira mensagem da série, Um Modelo a Ser Seguido. Nós iniciamos essa série na última quinta-feira e na primeira mensagem da série chegamos à conclusão que essa sociedade precisa de um modelo, precisa de um padrão, e para que nos tornemos, enquanto Igreja do Senhor, um modelo a ser seguido por essa sociedade, nós, no primeiro momento, identificamos que a primeira característica que devemos ter é uma paixão pela oração. E como Deus nos visitou naquela celebração da última quinta-feira, falando acerca da oração. Se você não esteve presente, a ministração na íntegra, o áudio está no Facebook da igreja. Acesse e ouça. No último domingo, nós caminhamos na segunda mensagem da série, falando que para ser um modelo a ser seguido, além de uma paixão pela oração, nós precisamos desenvolver uma fé que resiste. E foi interessante que nós desconstruímos alguns mitos acerca da fé. Eu pude ter contato com algumas pessoas essa semana que me disseram o seguinte: pastor, a celebração do último domingo acerca da fé desconstruiu uma porção de coisa que eu tinha na minha cabeça. Aliás, eu entendi a fé como feitiçaria e não como fé. E como eu louvo a Deus pela forma como o Espírito visitou o Senhor a fim de nos trazer aquela porção. Hoje eu quero falar sobre um compromisso com a santidade. O que é santidade? Será que é possível desenvolver uma vida santa? Penso, gente, que
influenciar positivamente pessoas a seguirem Jesus, é viver constantemente com a certeza de que o tempo todo estamos sendo observados, o tempo todo estamos sendo monitorados. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quando as pessoas identificam você como um seguidor de Jesus, como um cristão, basta um deslize seu que logo vem a seguinte frase: ah lá, é crente e está fazendo isso. Parece que estamos no Big Brother, não aquela porcaria que é veiculado na mídia, mas um Big Brother no que diz respeito às câmeras que ficam vigiando o tempo todo. Vários olhares estão sobre nós. Você está aqui comigo? Diga amém. As pessoas que do nosso convívio, as pessoas que participam conosco da nossa vida, estão a observar permanentemente os nossos comportamentos, sabia disso? As pessoas estão observando o nosso trato, a forma como reagimos, a forma como lidamos com algumas questões, a forma relacional. A grande verdade é que eu e você, enquanto pessoa que segue a Jesus, vivemos nesse dilema de tentar ser um modelo, mesmo possuindo defeitos de fábrica em nós. Não foi à toa que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta para encorajar o seu filho na fé, Timóteo, ele diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, seguinte: Timóteo, ninguém despreze você pela sua mocidade. Antes, seja você um exemplo para os fiéis na palavra, seja um exemplo para os fiéis no comportamento, no procedimento, seja um exemplo para os fiéis no amor, na fé e na pureza. Ou seja, todos nós estamos constantemente sendo monitorados. A pergunta que surge é: será que existe possibilidade de desenvolvermos uma vida íntegra? Será que existe possibilidade de estarmos comprometidos com a santidade, mesmo habitando numa sociedade tão suja e tão nojenta? Porque não existe predicativo melhor para a sociedade em que estamos. Vivemos numa sociedade imunda, vivemos numa sociedade nojenta, vivemos numa sociedade que fede pecado. E a pergunta que permeia a mente é: será que em meio a essa sociedade tão depravada, existe possibilidade de eu e você termos compromisso com a santidade? Eu já ouvi pessoas dizerem que não tem mais como jovens da igreja namorarem sem sexo. O tempo passou, pastor. O senhor precisa fazer um upgrade. O senhor precisa atualizar o seu sistema. O seu sistema ainda é aquele MS-DOS. O senhor não avançou. Não tem como, pastor, se segurar. Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Parece que estamos falando de um assunto distante, mas não é não. É assunto que está dentro da igreja. Será que é possível ter uma igreja santa, uma igreja habitada por pessoas comprometidas com integridade, com santidade, mesmo vivendo num mundo tão sujo? Sabe por que essa pergunta surge no meu coração? Porque hoje vive-se um ceticismo, uma descrença. Hoje as pessoas não acreditam mais que existe possibilidade de ter vida santa. E sabe por que as pessoas descreem na santidade? Por causa da hipocrisia que existe, uma hipocrisia comum que existe entre as pessoas. Aparentamos ser uma coisa que nunca fomos. E se constantemente demonstramos ser quem não somos, repentinamente nos esquecemos de quem realmente somos. Parece filosófico, mas é verdade. Será que é possível ter uma vida santa? O apóstolo Pedro, quando escreve essa carta, só para que você entenda o contexto, o apóstolo Pedro, especificamente nessa carta, está exortando os cristãos a abandonarem as práticas pecaminosas, práticas que costumeiramente eles estavam realizando. Aliás, Pedro não somente se preocupa em exortar aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos a abandonarem pecados, mas Pedro diz que mais do que abandonar os pecados, eles deveriam se voltar para Deus através de uma obediência restrita aos princípios de Deus. E essa obediência aos princípios de Deus resultaria num compromisso com a santidade. Isso significa dizer, gente, que santidade não é discurso,
Santidade é resultado de uma obediência aos princípios divinos. Anote isso com você. Se algum dia alguém pedir você para falar acerca de santidade, não tente construir santidade através de um discurso falido, fracassado, ultrapassado, não. Santidade, segundo o apóstolo Pedro, é desenvolver uma obediência irrestrita, incondicional aos princípios divinos. Olha o que Pedro diz no início do capítulo, versículo 13 que nós lemos. Olha, não se permitam ser moldados pelos prazeres de antigamente, mas como filhos obedientes. Está no versículo 14. Só desenvolve santidade quem se apresenta como filho. Respondam para mim, 1, 2, 3 e já. Obediente. Santidade tem a ver com obediência. Pedro, ao escrever esta primeira carta, Pedro tem em mente uma sociedade pagã. Pedro está diante de uma sociedade depravada, degradada, uma sociedade corrupta, uma sociedade onde os cristãos estão habitando. E Pedro, quando olha aqueles cristãos habitando nessa sociedade tão suja da época, Pedro diz para aqueles cristãos que eles devem se comportar como peregrinos, como forasteiros, como pessoas que devem ter um comportamento diferenciado. A questão é, o nosso comportamento tem sido comportamento coerente ao nome que está sobre nós? Você está aqui comigo, gente? Sim ou não? Que os irmãos vão escorregando assim na poltrona, mas estão vivos. Dá um glória a Deus bem alto. Estão vivos, amém. É porque essa poltrona é covardia, né? Próximo santuário eu vou botar cadeira plástica. Não pode ter muito conforto não, senão o povo dorme. Ainda mais quando o pregador é ruim igual eu, aí que dorme mesmo, ainda ronca. Será que o nosso comportamento tem sido um comportamento diferenciado? Ou será que diante das questões da vida nós estamos reagindo assim como o ímpio reage? Eu não estou dizendo que você não tenha que sentir alguns sentimentos nocivos à natureza. Não, você vai senti-lo até porque o pecado habita em você. Entre sentir e alimentar, há uma grande distância. Pedro está escrevendo para esse povo. Pedro diz que aquele povo, embora estivesse sofrendo perseguição dos seus compatriotas, e além da perseguição, embora estivesse habitando numa sociedade pagã, injusta, Pedro diz que mesmo habitando naquela sociedade, esse povo precisava ser um povo diferenciado. Por isso que ele diz assim, vocês não podem voltar a praticar o que vocês praticavam antes, mas como é santo aquele que chamou vocês, vocês também devem ser santos em toda maneira de viver, em toda maneira de viver, porque está escrito, e aí ele cita o texto de Levítico, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Aí Pedro dá uma motivação para você alimentar essa santidade, porque ele diz assim, olha, porque vocês não foram redimidos com ouro e prata, mas vocês foram redimidos com o precioso sangue vertido na cruz do Calvário, aleluia. O nosso comportamento precisa ser um comportamento diferenciado. Eis algumas razões pelas quais o meu e o seu comportamento precisa ser um comportamento diferente. Quer uma? Pedro diz no 2º capítulo, versículo 9, vocês são geração eleita, você não é qualquer coisa. Talvez seja daí que veio a heresia de que você é filho do rei e tal. Má interpretação. Mas o fato é, você é geração eleita. Aliás, você não é somente geração eleita. Segundo o predicativo, você é sacerdócio real. Ou seja, sabe o que Pedro está dizendo? Que antigamente, no Velho Testamento, você, para se aproximar de Deus, precisava de um sacerdote. Agora, em Cristo, você não precisa mais de um sacerdote, porque você é o próprio sacerdote. Aleluia! Você é geração eleita, você é sacerdócio real. Aí ele diz assim, só que tem o seguinte, Claudinha, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus não abre mão de você. Você é povo adquirido, em algumas traduções. Deus adquiriu você.
E é por isso que Pedro diz, não adquiriu com ouro e prata, mas com sangue. Você foi comprado, como diz a canção, eu sei que foi pago um alto preço. E esse preço não foi pago parceladamente, através de um carnezinho, não, cara. Esse preço foi pago de uma vez por toda. Quando Jesus está naquela cruz, Érica, e naquela cruz ele dá o brado dizendo, tetelestai, está consumado. Essa expressão está consumado é Jesus respondendo para todo mundo o seguinte, a dívida que vocês tinham contra Deus, a partir desse momento essa dívida está cancelada, porque eu estou levando sobre mim a dívida que vocês tinham. Gente, será que isso não gera em nós um desejo de viver de forma diferente? Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz assim, vocês exalam o cheiro de Cristo. A vida de vocês fala acerca do perfume que Jesus usa. Nós precisamos ter um comportamento diferente. A ideia básica do pensamento de Pedro ao escrever essa carta é que assim como Israel no Antigo Testamento foi separado por Deus de todas as nações para ser o seu povo, assim também eu e você, que compomos a igreja do Novo Testamento, fomos separados por Deus para ser o novo povo de Deus. Isso deve gerar em nós um desejo de viver uma vida santa. Agora tem o seguinte, o fato de sermos o povo de Deus gera um conflito, gera contraste com os valores deste mundo. É impossível alguém que pertence a Deus viver em paz nesse mundo. Vai sofrer perseguição sim, não tem como. Vai sofrer, gente. Porque você não se curva diante dos valores do mundo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta magna, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, olha, não se conforme com os valores do mundo, não vos conformeis com este mundo. A expressão no original grego que aparece para os seminaristas, a expressão é esquema. É Paulo dizendo o seguinte, vocês não podem ser moldados, enredados, ludibriados, laçados pelo esquema que está regendo o mundo. O esquema que deve dominar vocês deve ser um esquema diferente do esquema que domina o mundo. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com o esquema do mundo, mas transformem-se a si mesmo pela renovação do vosso entendimento, do seu entendimento. Porque se isso acontecer, você experimentará qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos ter um compromisso com a integridade. A nossa escola bíblica, que nós chamamos de GAL, na quarta lição falou sobre um tema fantástico, a conclusão do passado. Quantos tiveram essa aula? Levante a mão, por favor. E foi extraordinário, porque a partir da experiência de Zaqueu, nós pudemos aprender que não tem como iniciar algo novo sem concluir o antigo. E interessante que a conclusão do passado na lição se aplicava em algumas áreas. Dizia assim, se você precisa pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça perdão a alguém. Se você precisa pedir perdão a um público, peça perdão a esse público. Se você precisa devolver alguma coisa a alguém, devolva. Se você precisa pagar alguma coisa a alguém, pague. Porque, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, nós precisamos ser o exemplo dos fiéis na pureza, no trato, no procedimento, na fé e no amor. Quando eu falo isso, eu me lembro de um escritor americano chamado Warren Wiersbe. Wiersbe escreve um livro chamado Crise de Integridade. O Bethel sugere esse livro para leitura, o Seminário Bethel. E é interessante que o Wiersbe diz algo interessante. Ele diz assim, nós evangélicos damos tão mau testemunho que às vezes, com o nosso mau testemunho, levamos as pessoas a acreditar que o evangelho é do tamanho dos evangélicos. Existe um provérbio malaiano que diz assim, o que você é fala tão alto, que eu já não preciso mais ouvir o que você está dizendo.
Francisco de Assis diz: pregue, 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 pregue. Se preciso, na pregação, use palavras, mas pregue. O problema é que existe uma incoerência entre discurso e atitude. E ter uma vida santa é trazer a coerência necessária daquilo que falamos com a forma como agimos. Amém, gente? Você está recebendo de Deus? Por enquanto ainda está tranquilo. A grande tribulação vem daqui a pouco. Respondam para mim, será que é possível desenvolver um compromisso com santidade nessa sociedade tão degradada pelo pecado? Sim ou não? Sim ou não, gente? Se você deseja ter um compromisso com a integridade ou com a santidade, em primeiro lugar, anote, você precisa nutrir uma completa aversão ao pecado. Vou repetir. Se você deseja nutrir, ou melhor dizendo, desenvolver um compromisso com a santidade, no primeiro momento você precisa abrigar no seu coração uma ojeriza, um nojo pelo pecado. Você precisa nutrir uma completa aversão ao pecado. Um dos motivos mais comuns que levam pessoas em geral a sucumbirem à tentação, sabe qual é? É o seguinte raciocínio: um pecadinho só não faz mal. Você já ouviu isso? É um pecadinho só, não vai fazer mal. Aliás, nós falamos para nós mesmos, isso só vai ser dessa vez, não vai se repetir. Não, é só dessa vez. Confia em mim, é só dessa vez, não vai se repetir. É preciso aprender, gente, que pequenos pecados, como diz Charles Spurgeon, pequenos pecados são como ladrões, abrem portas para pecados maiores. Vou repetir. Não brinque com o pecado. Você precisa ter nojo da prática do pecado. Você precisa nutrir uma completa aversão ao pecado. Você tem que andar em sentido contrário. Mas é um pecadinho. Charles Spurgeon diz, no seu livro Ensinando para os seus alunos: pecados pequenos são como ladrões, abrem portas para pecados maiores. E aí, sabe o que eu tenho a dizer para você em nome de Jesus nessa noite? Tão certo como Cristo vai voltar, preste atenção, assim como uma dose de veneno irá matar o seu corpo, a sua imprudência com o pecado irá matar a sua alma. Não brinque com o pecado. Uma dose de veneno, ainda que seja pouca, trará consequências nocivas ao seu corpo físico. A sua indulgência, a sua displicência, a sua imprudência com o pecado, não tenha dúvida, irá matar a sua alma. E olha, vai definhando. Já viu aquela tortura do cara que pega alguém e primeiro corta a orelha, depois arranca os olhos, depois corta a mão, depois o antebraço, depois tira os dois braços? Que é isso, pastor? Teologia do terror? É para ver se você para de brincar com o pecado. O pecado, ele pode satisfazer a sua carne, mas ele não vai alimentar o espírito. Não importa se o pecado é pequeno, ele vai destruir a sua alma. Não importa a proporcionalidade que você vai atribuir ao pecado. A verdade é que todo pecado que você comete, embora no seu ponto de vista ou sob a sua perspectiva seja um pecado menor, qualquer pecado que você cometer, ele sempre vai se tornar uma gangrena que vai diminuir a sua eficácia no ministério do reino de Deus. Você não vai produzir como você poderia produzir. Eu me lembro de uma experiência vivenciada por um pastor no Rio de Janeiro. Primeira vez que ele foi fazer uma conferência em Nova York. E é interessante, quando ele contava isso para a gente, disse que ele ficou muito feliz, porque ele só estava acostumado a fazer conferência em Nova Brasília, Nova Belém, Nova Iguaçu, e agora ele estava em Nova York. E ele não somente fez a conferência em Nova York, mas ele pregou a conferência em inglês.
E aí, naquele momento, ele começou a imaginar o seguinte: quantos amigos meus do seminário, colegas de ministério no Brasil, queriam ter a honra que eu estou tendo de pregar em inglês em Nova York. E aí o coração daquele pastor começou a se ensoberbecer e tudo mais. Pô, eu estou em Nova York e tal. E quando ele está na porta se despedindo das pessoas, uma velhinha que nunca tinha visto aquele pastor aperta a mão dele, óbvio, em inglês, vira para ele e fala o seguinte: vá para casa e lave a sua xícara, porque eu não estou acostumado a beber café em xícara suja. O problema nosso é que acreditamos nessa loucura de que temos que impressionar pessoas. Aprenda que você não foi chamado por Deus para arrancar aplauso de multidões. Você foi chamado por Deus para arrancar aplausos do céu. O pecado é como essa gangrena, diminui a sua eficácia no ministério, interrompe o seu ministério, neutraliza a sua caminhada. Você não vai produzir o quanto você pode produzir no reino, a não ser que você vá para casa e lave a xícara, porque o azeite santo não é derramado em pote sujo. O profeta Isaías, quando escreve o capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o ouvido do Senhor não está surdo que não possa ouvir, mas as maldades de vocês separam vocês do Deus de vocês. Os pecados que vocês cometem escondem de vocês o rosto do seu Deus, e por isso ele não ouve a oração de vocês. Se você deseja desenvolver um compromisso com santidade, se você a partir de hoje deseja ter um comportamento diferenciado, comportamento digno do nome que você carrega em si mesmo, aqui está o ponto crucial da questão. Ou seja, embora Deus esteja desejoso de tocar você, embora Deus esteja desejoso de usar você, olha, os seus pecados, enquanto não forem confessados, eles irão bloquear as respostas poderosas de Deus às suas orações. É isso que Isaías está dizendo. São os seus pecados que impedem que as suas orações sejam ouvidas. Enquanto houver pecado inconfesso, não haverá resposta, irmãos. Enquanto houver pecados incubados, não haverá comunicação. Enquanto houver pecados inconfessos, enquanto pecados inconfessos permanecerem na sua vida, não haverá relacionamento saudável. Eu sei que eu não tenho conhecimento do pecado inconfesso que você abriga em você, como você também não tem conhecimento dos pecados inconfessos que eu abrigo em mim. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que aquele que é o dono da nossa caminhada, da nossa vida, tem olhos como chamas de fogo. Ele contempla absolutamente todas as coisas, e é por isso que o Espírito dele nesse momento está levando à sua mente pecados que você precisa confessar. Do contrário, você não terá suas respostas ou suas orações respondidas. É a Bíblia. É a Bíblia. É por isso que para muitos Deus parece distante. Tem algumas pessoas que falam isso entre si. Aí Deus, eu não sei o que eu fiz. Deus não está me ouvindo. Deus parece distante. Deus sempre vai te ouvir. Aliás, não existe uma resposta, não existe uma oração que fique sem resposta, porque o silêncio de Deus também é resposta. O problema é que a nossa caminhada juntinho com o pecado atrapalha a nossa sensibilidade de decodificar a mensagem que vem do céu. Por causa dos pecados, tem muita gente achando que Deus está longe. Por causa de pecados não confessados,
muitas petições, muitas súplicas não estão sendo respondidas por causa de pecados não confessados. Tem muita gente sendo derrotada por causa de pecados não confessados. Tem muita gente em terrível sofrimento. Se você espera experimentar o poder e as bênçãos de Deus na sua vida, aprenda que a confissão diária dos seus pecados não é uma opção para você, é absolutamente essencial para a sua caminhada. Confessa. Confessa. Confessei-te os meus pecados, diz o salmista. E enquanto não confessei, parece que os meus ossos se secavam. Pecado traz sofrimento. Não brinque com o pecado. Pode lhe dar prazer momentâneo, mas a consequência é cara demais. Se houver processo de purificação na sua vida, se você confessar pecado, com certeza haverá experiência de uma impressionante liberação da presença de Deus sobre você. A questão é: como posso me purificar? Como posso ser purificado? Como é que é esse processo de purificação? Percebo que eu estou falando acerca de processo e não de algo imediato. Tem pessoas que conseguem largar o tabagismo no ato. Tem pessoas que levam tempo. Precisam ser submetidos a um processo. Aliás, a psicologia diz que ninguém deixa de ser aquilo que foi um dia. Estou certo ou errado? No que diz respeito, óbvio, né, aos vícios da vida. A fragilidade fica lá. Ué, pastor, o senhor não está colocando em xeque a graça? Não, eu acredito que a graça transforma. Porém, o velho homem continua habitando. Você precisa alimentar a nova criatura que Deus colocou em você. Porque a partir do momento que você deixar de alimentar a nova natureza que você recebeu em Cristo, automaticamente a natureza depravada, ruim, que nasceu com você, que lhe é inato, que lhe é inerente, irá sobressair. É por isso que tem pessoas que pararam de cheirar cocaína há não sei quantos anos e que abruptamente voltam a cheirar cocaína. E a gente fica assim: caramba, tanto tempo de abstinência e agora voltou. Por quê? Porque é uma fraqueza que possui. Os alcoólicos anônimos, eu não sei se aqui tem alguém que já fez parte dos alcoólicos anônimos, mas os alcoólicos anônimos têm, entre tantas regras, uma que é essencial. Qual é? Evite o primeiro gole. Por quê? Porque eles entenderam que a diferença entre o cara que parou de beber há 40 anos, para o cara que parou de beber há 40 dias, para o cara que parou de beber há 40 minutos, para o cara que parou de beber há 40 segundos, sabe qual é a diferença entre esses camaradas? Não é o tempo, é o primeiro gole. Não brinque com o pecado. Você precisa se submeter a um processo de purificação. Pastor, mas o namoro está quente. Separa, filho. Você não já prometeu que vai casar? Então você vai casar, mas fala para ela: minha filha, eu vou casar, mas olha aqui, a partir de hoje, nós vamos nos ver pelo WhatsApp, Zap, né? Você precisa criar estratégia para combater o pecado. Porque se você achar que vai conseguir vencer o pecado pelas suas próprias forças, pode ter certeza que você está decretando a sua completa derrota. O pecado é mais poderoso do que você. Ele não é mais poderoso do que a natureza que Cristo colocou em você. Mas ele é mais poderoso do que você. Você precisa se submeter a um processo de purificação. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz algo interessante. Apresenta um Deus amoroso fazendo um convite para você. Diz assim o texto: venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles tornar-se-ão mais brancos do que a neve. Aleluia. Venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam rubros como púrpura, eles tornar-se-ão brancos como a lã. Se você sinceramente buscar a Deus
não tenha dúvida, Deus vai revolucionar completamente a sua vida. Agora, você precisa nutrir uma completa aversão ao pecado. O problema é que pecado para a gente tem proporcionalidade. A gente atribui pecado somente às questões sexuais. A gente faz a coisa toda errada. Exemplo, naquele tempo antigo da Igreja Batista, que tinha a assembleia, o culto administrativo, quantos aqui já participaram daquele tempo da Igreja Batista de estar em sessão? Levante a mão. Ok, muita gente. Evidência de que realmente somos uma Igreja Batista. A pergunta que eu faço a você, quantos aqui já souberam, não estou falando que presenciaram, mas já souberam de alguém que foi excluído da igreja porque cometeu adultério? Levante a mão. Ok. Quantos aqui souberam ou conheceram pessoas que foram excluídos da igreja porque praticaram a fornicação, o sexo sem compromisso? Levante a mão. Quantos estão aqui e presenciaram, conhecem pessoas que foram excluídas da igreja porque praticaram maledicência, fofoca? Levante a mão. Porque pecado para a gente está voltado para a área sexual. E aí eu quero lembrar você que, segundo Provérbios, capítulo 6, versículo 16, existem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª coisa Ele abomina. Eu vou dar a você quais são as 6 coisas que Deus detesta e qual é a que Ele abomina. Primeira coisa que Deus detesta olhos altivos, Deus detesta língua mentirosa, Deus detesta mãos que derramam sangue inocente, Deus detesta coração que traça planos perversos, Deus detesta pés que se apressam para fazer o mal, e Deus detesta testemunha falsa que espalha mentira. Sabe qual é a 7ª que ele não suporta, que ele abomina? Não é quem faz sexo antes do casamento, não estou dizendo que você possa fazer. Mas a 7ª que diz que ele abomina é aquele que provoca discórdia entre irmãos. E a gente fica atribuindo aí a proporcionalidade ao pecado. Escalas de valores. Não, quem cometeu adultério tem que ser excluído. E quantos fofoqueiros na igreja continuam na igreja provocando maledicência entre irmãos? É pecado, cara. Você tem que confessar. Aliás, deixa eu começar a dar satisfação da minha vida e confessar meu pecado para vocês. Aqui nessa igreja, irmãos, pelo menos aqui nessa igreja, o pastor dessa igreja é um pastor que tem uma séria preocupação em viver o que prega. Quando eu digo que os irmãos devem ser honestos, é porque eu tenho procurado ser honesto em tudo que eu faço. Lá em casa não existe gato net, lá em casa não existe gato velux, lá em casa não existe nenhuma dessas manias, facilidades. Porque será horrível o dia que eu chegar nesse lugar e não houver coerência entre a minha atitude e o meu discurso. Aliás, quando eu digo que aqui na igreja ninguém manipula ninguém e ninguém abusa de ninguém, eu estou falando que eu vivo. Quer ver um exemplo? O irmão Bill é um eletricista profissional e é meu amigo particular. Eu quero que os irmãos saibam disso. Nós lanchamos juntos, nós praticamos o discipulado 1 a 1 juntos, mas ele vai na minha casa resolver problema elétrico, ele recebe pelo serviço dele. A irmã Mara, ela é funcionária da terceira igreja. E ela trabalha lá em casa. E ela trabalha lá em casa não é porque ela é funcionária da terceira igreja. Ela trabalha lá em casa para complementar a renda dela. Ela recebe de mim por trabalhar lá em casa. É bom que os irmãos saibam disso, porque eu moro num lugar que de repente os irmãos passam e vejam, e aí diz assim, caramba lá, o pastor diz uma coisa e está lá abusando. Não, ela recebe. O Bill recebe. Os favores que eu peço são pagos. Irmão Eliseu pintou a igreja toda por fora. Recebeu para pintar. Então nós precisamos ter essa capacidade, essa sobriedade.
disjungir ou trazer coerência entre discurso e atitude. Ter compromisso com santidade é viver em comunhão com o Espírito Santo. Aliás, viver em comunhão com o Espírito Santo não é apenas viver com o Espírito, mas andar no Espírito. Eu sempre me refiro a essa questão dizendo que tem casais que vivem juntos, mas que não andam juntos, há tempos. Porque viver, segundo a tradução no português, viver basta estar ao lado de. Andar é necessário ter comunhão com. Hoje eu não vivo apenas com o Rafael. Rafael é da minha célula. Hoje eu ando com o Rafael. Você está precisando de chinelo, né, filho? Eu vou dar um chinelo para você de presente. Se alguém quiser dar o chinelo, não dê mais chinelo. Dê. É o 44? Caramba, rapaz, o negócio é grande. 44. Não sei nem se vai ter na loja, né? 44 é o tamanho do sapato ou o preço do chinelo? O chinelo está R$70? Ah, tá. Nós precisamos andar no Espírito se é que desejamos ter um compromisso com santidade. O apóstolo Paulo diz algo interessante em Gálatas 5,16. Ele diz assim: andem no Espírito de modo, se vocês andarem no Espírito, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Quem aqui se sente tentado em alguma área da vida? Levante a mão, por favor. Quem se sente tentado? Ah, se sente? Quer vencer a tentação? Ande no Espírito. Quem anda no Espírito, diz a Bíblia, não satisfaz os desejos da carne. O que o apóstolo Paulo está afirmando é que escolher deliberadamente andar no Espírito ou andar no caminho do Espírito é se dopar do antídoto contra o pecado. Quem anda no Espírito está blindado. Quem anda no Espírito não consegue ser vencido pelo pecado. Eu não sei quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, mas sei lá quem foi que escreveu, disse o seguinte: nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe fora proposta, desprezou a vergonha, suportou a cruz e hoje está à direita do Pai intercedendo por nós. Precisamos andar no Espírito, irmãos. Andar no Espírito é se dopar do antídoto contra o pecado. Andar no caminho do Espírito traz comunhão com Deus. Olha aqui, eu não sei se você sabe, mas deixa eu lhe informar. Davi desistiu ou descuidou da sua comunhão com Deus. O descuidado de Davi em relação à comunhão com Deus fez com que Satanás o vencesse através de Batseba. Davi deixou de andar com Deus, pecou. A Bíblia diz em Lucas 22 que Pedro seguiu Jesus de longe. Qual foi a consequência? Negou Jesus 3 vezes. Venha para perto de Jesus rápido, rapaz. Venha rápido. Tenha comunhão com Deus. Comunhão com Deus é o braço direito da nossa força nessa luta constante contra o pecado. Viver em comunhão com o Espírito Santo me faz ocupar a mente com as coisas que pertencem a Deus. Aliás, esse é um grande antídoto para não pecar. Ocupe a sua mente com aquilo que vem do alto. Dizem que mente vazia é oficina para fabricar o que não presta. Ter comunhão com o Espírito, caminhar no caminho do Espírito, é ocupar a mente com as coisas de Deus. Gente, a ocupação da nossa mente com as coisas concernentes a Deus nos impedem de mordermos as iscas do diabo. Crie a sua estratégia, rapaz. Saia de casa para trabalhar, escreva o versículo no papel, coloque no bolso. No momento que você perceber que a sua mente está voando demais, pegue o papel e comece a ler o versículo. Escondi a tua palavra no meu, com que finalidade? Para eu não pecar contra ti, diz Salmo 119.
desenvolver um compromisso com a santidade, para mim, para você, sempre resultará numa luta, sempre resultará no conflito. Tentar ter uma vida santa, irmã Max, nessa sociedade tão suja, dói demais. Tentar desenvolver integridade nessa sociedade tão corrompida, traz sofrimento. Declarar imposto de renda num tempo em que as pessoas sonegam, isso dói demais. Mas quer uma sugestão? Eu preciso lhe encorajar a acreditar que vale a pena resistir, mesmo com as dores, vale a pena resistir, pois em santidade, pois através de uma vida íntegra, Deus será visto por nós com mais clareza. Uma vida íntegra, uma vida em santidade é uma temível arma nas mãos de Deus. É o que diz o grande sábio contemporâneo: eu não peço muita coisa, só peço que eu tenha 10 homens, que nada temam a não ser Deus, e que nada odeiem a não ser o pecado. E vocês estão para ver o que Deus vai fazer através da vida desses homens. Lute com você mesmo. Mantenha-se firme no caminho do Espírito Santo. E você com certeza será um modelo a ser seguido por outras pessoas que querem conhecer Jesus e se parecerem com Jesus. Quero concluir. E eu concluo com o pensamento de um escritor do século XIX. Preste atenção. Ele diz assim, Steve Miller. Ele diz o seguinte: precisamos ser em público. Vocês estão aqui comigo? Digam amém. Precisamos ser em público exatamente o que somos no nosso privado. Deve haver coerência entre palavras e ações. Não podemos desfazer no vestíbulo o que realizamos em público, porque aqueles que participam do nosso convívio aprendem lições tanto do que fazemos, como aprendem lições daquilo que falamos. E isso deve nos manter muito cautelosos, pois podemos influenciá-los para o mal. Precisamos ser íntegros para que os outros também sejam íntegros. E ele termina dizendo o seguinte: quando a água passa por canos ruins, logo são produzidos efeitos nocivos à saúde. Assim também, o próprio Evangelho, quando passa por pessoas espiritualmente doentias, pode se tornar nocivo aos ouvintes. Deixem o canal por onde fluirá o poder de Deus sempre limpo e purificado, para que outras pessoas se aproximem de Jesus e sejam transformadas pelo poder de Jesus.